Quais são os critérios para o diagnóstico do autismo? Segundo o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, tem duas categorias que são divididas, que são déficits em comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Então, para esse vídeo, eu pensei em ler o manual com vocês para eu não perder nenhum detalhe importante e vocês ficarem sabendo tudo o que está escrito ali no manual de diagnóstico. Lembrando que eu não sou profissional da área, eu sou apenas uma pessoa que faz 2 anos que estou hiper focada ou hiper fixada em autismo, desde que eu comecei a perceber que eu poderia estar no espectro. Eu comecei a pesquisar muito e recebi o meu diagnóstico há 1 ano e meio atrás de autismo, TDAH, transtorno do processamento sensorial, ansiedade social, entre algumas outras coisinhas mais. E a intenção desse vídeo é ajudar outros adultos a entenderem melhor se estão no espectro ou não. Não estou diagnosticando ninguém, isso fica bem claro. Eu estou apenas ajudando vocês a entenderem para vocês poderem levar os seus sintomas para os seus médicos ou para os neuropsicólogos que vocês querem fazer o diagnóstico. Como a gente tem dificuldade de comunicação, como a gente tem dificuldade de lembrar as coisas na hora, eu recomendo que vocês anotem, façam uma listinha com todos os seus sinais e sintomas desde a sua infância, adolescência, vida adulta até a atual. Os sintomas, eles vão mudando durante a vida, né? A gente vai aprendendo, a gente vai sendo bulinado e parando de usar aquelas coisas que a gente for bulinado por, às vezes, alguns conseguem, alguns não, né? Eu espero que esse vídeo possa ajudar. Lembre de deixar seu joinha. Comenta aqui embaixo como está seu processo, você já é diagnosticado, está procurando o diagnóstico, você ainda está tentando descobrir se encaixa ou não. Eu vou deixar o link do manual na descrição para quem quiser ler ele. O autismo ele é confundindo com muitos outros transtornos mentais, de personalidade, então leia eles também para ver se você encaixa ou não. Faço parte de um grupo de autistas adultos no Facebook. Muitos deles receberam diagnóstico de bipolaridade, de borderline. E apesar de que o autismo pode ser comórbido com esses transtornos, no entanto, tem muita gente que recebe o diagnóstico ainda errado. Então, por isso que estou fazendo esse vídeo para tentar ajudar o máximo de pessoas que estão nessa busca de se entender assim como eu. Neste vídeo eu vou trazer os critérios do DSM-5, vou trazer também mais alguns exemplos do DSM-5-TR, que ele trouxe alguns exemplos a mais. E por que eu vou falar do DSM-5? Porque, gente, ele foi lançado no final de 2013, já fazem 10 anos. E, infelizmente, ainda tem muitos relatos no grupo de autismo adultos de pessoas que vão buscar avaliação, querendo falar de autismo, né? Eles se identificam com autismo e eles gostariam de fazer um diagnóstico e eles são tratados com desdém pelos médicos, psiquiatras, psicólogos que eles vão. Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu peguei no grupo para vocês verem e é uma realidade triste, né? Eu fico bem chateada quando eu vejo essas coisas assim, né? Falando, você não pode ser autista porque você olha nos olhos, porque você fala bem. É uma desatualização, assim, tremenda de pessoas que não gostam de ler, né? Porque tá tudo ali. Vou mostrar pra vocês. Então, assim, por que eu tô trazendo isso? Primeiro de tudo, para vocês saberem, quando eu fui fazer a minha avaliação, eu já tinha pesquisado bastante, eu já tinha anotado todos os meus traços, fui tentar lembrar, conversar com várias pessoas da minha família, da minha infância, sobre a minha infância, de alguns aspectos, assim. E mesmo na nossa família, eles não vão entender, porque eles vão falar, imagina, você é inteligente, você não pode ser autista. Alguns falaram, nossa, por isso que você se isola tanto, né? Mas, assim, a maioria das pessoas vão falar que não, e daí a gente vai no profissional pra querer entender mais, e a realidade é bem triste, porque já faz 10 anos que esse manual tá aqui, e muitos parece que ainda nem leram ele, né? Então eu trouxe aqui, eu vou ler, eu separei as partes mais importantes, e uma outra coisa que eu acho, assim,
E não dá pra entender porque quase todos os transtornos que falam aqui, eles comentam sobre autismo. Porque o autismo pode estar comórbido com vários outros transtornos, né? Mas também ele pode ser confundido, né? Então, ele é muito confundido com borderline, com bipolaridade. Eu ainda não consigo entender. Não consigo entender como tem psiquiatras que descartam simplesmente porque a pessoa tá olhando no olho ou tá falando bem, assim. Né? Tipo, tudo bem, antigamente o autismo era separado de síndrome de Asperger, né? Então, realmente, tinha uma diferença do diagnóstico alguns anos atrás, né? Até 2012. E do CID até 2021, né? Mas agora não tem mais. Não sei, eu achei assim. Quando eu li ele antes de fazer o meu diagnóstico, pra ter certeza. E ele tá assim. Eu acho ele bem claro. A tradução não tá das melhores, vou te falar a verdade. Eu até anotei uma partezinha assim que eu achei que não foi bem traduzido, assim. E sim, eu comparei com ele em inglês também. Fiquei essa semana inteira comparando DSM-5 com DSM-5-TR com as versões em inglês também. Estou aqui com o manual aberto. Eu peguei esses em PDF. Eu vou deixar o link na descrição para vocês também. E essa edição que eu tô do DSM-5, ele é de 2014. Logo no início tem a classificação do DSM-5. E aqui ele fala sobre os códigos que são utilizados, né, que eles utilizam o código do CID. Então aqui diz: antes da denominação de cada transtorno, são apresentados os códigos do CID-9, seguidos do código do CID-10, entre parênteses. Aí, ó, isso aqui é bem importante, porque eu acho que as pessoas ainda estão confundindo. Aqui diz assim: os códigos do CID-9 devem ser usados para a codificação nos Estados Unidos até 30 de setembro de 2014. O uso do código do CID-10 deve ser implementado a partir de 1º de outubro de 2014. Os números entre parênteses após os títulos de capítulos e transtornos específicos indicam o número das páginas, correspondente à sua localização no texto. No meu relatório, eu recebi o código do CID-9 em vez de receber o código do CID-10, que eu recebi no início de 2022. Aqui, ó, 299.00. Deveria estar F84.0. Você me conhece por Fabinava, que é meu nome espiritual e artístico, mas o meu nome civil é Janaína Brognoli. Então aqui ele fala, ó: no transtorno do espectro autista, 50 a 50 é a página. Especificar-se, associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental, associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Especificar a gravidade atual para o critério A e critério B, exigindo apoio muito substancial, exigindo apoio substancial, exigindo apoio. Então, o apoio muito substancial é nível 3, apoio substancial é nível 2, exigindo apoio é nível 1. Especificar-se, com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento de linguagem concomitante. Concomitante seria simultâneo. Como que é a apresentação da linguagem dessa pessoa simultaneamente com o transtorno do espectro autista? Com catatonia, usar código adicional F06.1, né? Porque a gente não está mais em 2014. Então, gente, eu vou começar pelo prefácio, e eu só vou ler a parte do autismo, tá? Não se preocupe. Eu vou começar aqui pelo prefácio, porque ele fala sobre a fusão do espectro que teve com outros transtornos que eram separados antes. Então, aqui, ó, fusão do transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, no transtorno do espectro autista. Os sintomas desses transtornos representam um contínuo único de prejuízos, com intensidades que vão de leve a grave, nos domínios de comunicação social, de comportamento restritivo e repetitivo, em vez de constituir transtornos distintos. Essa mudança foi implementada para melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico do transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais focados do tratamento para os prejuízos específicos observados. Depois tem a introdução para os transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui ele diz que é frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Por exemplo, indivíduos no espectro autista frequentemente apresentam déficit intelectual, e muitas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam transtorno específico de aprendizagem.
No caso de alguns transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto de excesso quanto de déficit e atrasos de atingir o marco esperado. Por exemplo, o transtorno do espectro autista somente é diagnosticado quando os déficits característicos de comunicação social são acompanhados por comportamentos excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistências nas mesmas coisas. Aqui ele também diz assim: o transtorno do espectro autista caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, incluindo déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usado para a interação social e habilidades para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Além dos déficits na comunicação social, o diagnóstico do transtorno autista requer a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Ou, não é e, é ou. Considerando que os sintomas mudam com o desenvolvimento, podendo ser mascarados por mecanismos compensatórios. Os critérios diagnósticos podem ser preenchidos com base em informações retrospectivas, embora a apresentação atual deva causar prejuízos significativos. Eu deixei algumas partes em destaque, principalmente para aquilo que é apontado para adultos e para mascaramento e para nível 1, que muitos profissionais da área acabam ignorando, porque achando que tem que ser algo mais grave, e não precisa ser tão grave, né? Como eles dizem, é um espectro que vai do leve ao grave. No diagnóstico do transtorno do espectro autista, as características clínicas individuais são registradas por meio de uso de especificadores, com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento de linguagem concomitante, com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, associado a alguma condição médica ou genética conhecido ou fator ambiental, bem como especificadores que descrevem os sintomas autistas, idade da primeira preocupação, com ou sem perda de habilidades estabelecidas, gravidade. Tais especificadores oportunizam ao clínico e a individualização do diagnóstico e a comunicação de uma descrição clínica mais rica dos indivíduos afetados. Por exemplo, muitos indivíduos anteriormente diagnosticados com transtorno de Asperger atualmente recebem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, sem comprometimento linguístico ou intelectual. Sem comprometimento linguístico ou intelectual. Então aqui a gente chega nos critérios de diagnóstico. Antes de chegar no diagnóstico do transtorno do espectro autista, passa por várias outras questões que eles mencionam no transtorno também, como transtorno de comunicação, transtorno da linguagem, deficiência intelectual, e ele é mencionado em vários outros lugares também. Então, vamos ver aqui os critérios do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Critérios diagnósticos. Déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue. Pelo que segue são 3, então tem que ter esses 3. Atualmente ou por história prévia. Os exemplos são apenas ilustrativos e não exaustivos. Isso quer dizer que pode ter outros exemplos, né? Pode ter outras características que não foram listadas aqui. Então, o A1, déficits na reciprocidade socioemocional, variando, por exemplo, de abordagem social anormal, dificuldade em estabelecer uma conversa normal, compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou de afetos, dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. A2. Déficit no comportamento comunicativo não verbais, usado para interação social, variando, por exemplo, de comunicação verbal e não verbal pouco integrada, a anormalidade no contato visual e linguagem corporal ou déficit na compreensão e uso de gestos. A ausência total de expressões faciais e comunicação não verbal. A3. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas, ou em fazer amigos, ou a ausência de interesses pelos pares. Aqui também ele entra a dificuldade de compartilhar interesses em geral. Se você é um adulto e tem dificuldade de compartilhar as coisas que te interessam, aqui também entra. Especificar a gravidade atual. A gravidade baseia
nos prejuízos na comunicação social em padrões de comportamento restritivos e repetitivos, ver tabela 2. Critério B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade, conforme manifestado por pelo menos 2 dos seguintes, atualmente ou por história prévia. Então, tem coisas que você faz hoje que você não fazia antes, quando você era criança, adolescente. Tem coisas que você fazia quando você era criança, adolescente, que você não faz mais hoje. Então, precisa ver, o que você fazia que se encaixava aqui e o que você ainda faz hoje que também se encaixa. Os exemplos são apenas ilustrativos e não exaustivos. Ver o texto. B1. Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos. Por exemplo, estereotipias motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, ecolalia e frases idiosincráticas. B2. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas, ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Por exemplo, sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamentos, rituais de saudações, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. B3. Interesses fixos e altamente restritos, que são anormais de intensidade ou foco. Por exemplo, forte apego a ou preocupação com objetos em comum, interesses excessivos, circunscritos ou perseverativos. B4. Hiper ou hiperreatividade a estímulos sensoriais, ou interesses em comum por aspectos sensoriais do ambiente, por exemplo, indiferença à dor ou temperatura, seria no hipo, reações contrárias aos sons ou texturas específicos, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimentos. Especificar a gravidade atual. A gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Ver tabela 2. Então, vamos ver a tabela 2. Níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista. Exemplos de nível de necessidades de suporte. Então, ele mostra o nível de severidade, a comunicação social e os comportamentos restritos e repetitivos. Essa tabela não teve diferença do DSM-5 para o DSM-5-TR, mas o DSM-5 em português está com uma traduçãozinha errada no nível 2, onde ele coloca aqui, na comunicação social, diz déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal. E deveria ser déficits acentuados, ou algo parecido. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir os dois para vocês verem que não teve diferença. Em inglês ele fala marked, então na tradução deveria ficar alguma coisa como déficits evidentes, ou marcados, ou acentuados, mas não graves. Graves é só nível 3. Então, nível 3. Na comunicação social, déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal causam prejuízos graves de funcionamento, grande limitação em dar início a interações sociais e resposta mínima a aberturas sociais que partem dos outros. Por exemplo, uma pessoa com fala inteligível de poucas palavras que raramente inicia as interações e quando faz tem abordagens incomuns apenas para satisfazer a necessidade e reage somente a abordagens sociais muito diretas. O nível 2, déficits acentuados nas habilidades de comunicação social verbal e não verbal, prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio, limitação em dar início a interações sociais e respostas reduzidas ou anormal à abertura social que partem dos outros. Por exemplo, uma pessoa que fala frases simples, cuja interação se limita a interesses especiais reduzidos e que apresenta comunicação não verbal acentuadamente estranha. E o nível 1, na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis, dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Pode apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação. Embora apresente falhas na conversação com outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal sucedidas. Esse é um exemplo, não quer dizer que
Isso tem que ser assim, né? Ele pode ser mais flexível, como a gente vai ver a seguir quando ele mostrar mais exemplos. Então, em relação ao comportamento. Nível 3. Inflexibilidade de comportamento, extrema dificuldade em lidar com mudanças ou outros comportamentos restritos repetitivos que interferem acentuadamente no funcionamento em todas as esferas. Grande sofrimento, dificuldade para mudar o foco ou as ações. Nível 2. Inflexibilidade de comportamento. Dificuldade de lidar com mudanças ou outros comportamentos restritos repetitivos aparecem com frequência suficiente para serem óbvios ao observador casual e interferem no funcionamento em uma variedade de contextos. Sofrimento e ou dificuldade de mudar o foco ou as ações. Nível 1. Inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos, dificuldade em trocar de atividades, problemas para organização e planejamento são obstáculos à independência. C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento, mas pode não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas, ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida. Né? Então, aqui eu acho que são 2 pontos bem importantes de se ver, né? Aquilo pode estar presente antes, mas pode não ter incomodado até que tenha tido uma demanda que realmente trouxesse alguma dificuldade bem grande, né? E também que pode ser mascarado, né? A gente aprende. Talvez tenha alguns com bastante dificuldade de aprender, mas faz parte do ser humano, né? A gente vai aprendendo. Principalmente de nível 1, aprenda a mascarar as características por sofrer bullying na infância, por ter pais que ficavam muito no pé para a criança não ficar agindo dessa forma. Então, muitos dos comportamentos a gente aprende a mascarar, né? D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional, né? Quem tem profissão são pessoas adultas, né? Profissional. Ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. E por que eu falei assim, né? Porque eu vejo tanta gente postando lá no Facebook de profissionais que falaram assim, autismo é identificado na infância. Não dá pra identificar autismo em vida adulta, é só na infância. As coisas absurdas, assim, que eu fico, assim, bem chateada quando eu vejo. E essas perturbações não são mais bem explicadas por deficiência intelectual, do transtorno do desenvolvimento intelectual ou por atraso do global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos. Para fazer o diagnóstico da comorbidade do transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. Nota: os indivíduos com diagnóstico do DSM-4 bem estabelecido do transtorno autista, transtorno de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificação, devem receber o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Indivíduos com deficiências acentuadas na comunicação social, cujos sintomas, porém, não atendam de outra forma, os critérios do transtorno do espectro autista devem ser avaliados em relação ao transtorno da comunicação social, pragmática. Especificar se, com ou sem comprometimento intelectual concomitante, com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, associado a alguma condição médica ou genética conhecida ou fator ambiental. Nota para codificação. Usar código adicional para identificar condição médica ou genética associada. Associado a outro transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental. Nota para codificação. Usar os códigos adicionais para identificar os transtornos do neurodesenvolvimento mental e comportamental associados. Com catatonia. Constar os critérios para definição da catatonia associada ao transtorno mental. Procedimentos para registro. No caso do transtorno do espectro autista associado a alguma condição médica ou genética conhecida como fator ambiental ou do transtorno do neurodesenvolvimento mental ou comportamental,
registrar o transtorno do espectro autista associados ao nome da condição do transtorno do fator, por exemplo, transtorno do espectro autista associado à síndrome de Rett. A gravidade deve ser registrada como o nível de apoio necessário a cada um dos 2 domínios psicopatológicos da tabela 2. Por exemplo, exigindo apoio muito substancial para déficit na comunicação social e exigindo apoio substancial para comportamentos restritivos e repetitivos. A especificação de comprometimento intelectual concomitante ou sem comprometimento intelectual concomitante deve ser registrada em seguida. A especificação do comprometimento da linguagem deve ser registrada em seguida. Havendo comprometimento da linguagem concomitante, o nível atual do funcionamento verbal deve ser registrado. Por exemplo, com comprometimento da linguagem concomitante sem fala inteligível, ou com comprometimento da linguagem concomitante, fala telegráfica. Na presença de catatonia, registrar em separado, catatonia associada ao transtorno do espectro autista. Especificadores. Os especificadores de gravidade da tabela 2 podem ser usados para descrever de maneira sucinta a sintomatologia atual, que pode situar-se aquém do nível 1, com reconhecimento de que a gravidade pode variar de acordo com o contexto ou oscilar com o tempo. A gravidade de dificuldade de comunicação e de comportamentos restritos e repetitivos deve ser classificada em separado. As categorias descritivas de gravidade não devem ser usadas para determinar a escolha e a provisão de serviços. Isso somente pode ser definido de forma individual e mediante a discussão de prioridades e metas pessoais. Em relação ao especificador com ou sem comprometimento intelectual concomitante, há necessidade de compreender o perfil intelectual, frequentemente irregular, de uma criança ou um adulto com o transtorno do espectro autista, para interpretar as características diagnósticas. São necessárias estimativas separadas de habilidades verbal e não verbal. Por exemplo, uso de testes não verbais sem cronometragem para avaliar potenciais pontos fortes em indivíduos com linguagem limitada. Para o especificador com ou sem comprometimento da linguagem concomitante, o nível atual do funcionamento verbal deve ser avaliado e descrito. Exemplos das descrições específicas de comprometimento de linguagem concomitante podem incluir a ausência da fala inteligível não verbal, apenas por palavras isoladas ou fala telegráfica. O nível linguístico em pessoas sem comprometimento de linguagem concomitante pode ser descrito adicionalmente por fala em frases completas ou apresenta fala fluente. Uma vez que a linguagem receptiva pode ser mostrada mais atrasada do que o desenvolvimento de linguagem expressiva, no transtorno do espectro autista, as habilidades de linguagem receptiva e expressivas devem ser consideradas em separado. O especificador associado a alguma condição médica ou genética conhecida acho que isso aqui não precisa. Outras condições de neurodesenvolvimentos mentais e comportamentais também devem ser observadas, como por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de desenvolvimento e coordenação, transtorno de comportamento disruptivo, controle de impulsos ou de conduta, transtorno de ansiedade, depressivo ou bipolar, transtorno de tique ou de Tourette, autolesão, alimentares, da eliminação ou do sono. Características diagnósticas. Aqui ele fala das características e ele também começa a dar os exemplos. As características essenciais do transtorno do espectro autista são prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação social, critério A, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, critério B. Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário, critério C e D. O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características do indivíduo e seu ambiente, né? A pessoa que tá pirando na cidade de vir pro sítio e já tô bem melhor. Características diagnósticas nucleares estão evidentes do período de desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio atual podem mascarar as dificuldades, pelo menos em alguns contextos. Manifestações do transtorno também varia muito dependendo da gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento, da idade cronológica e daí o uso do termo espectro. O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kenner, autismo de alto funcionamento,
autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger. Os prejuízos na comunicação e na interação social, especificados no critério A, são pervasivos e sustentados. Os diagnósticos são mais válidos e confiáveis quando baseados em múltiplas fontes de informação, incluindo observação clínica, histórico do cuidador e, quando possível, autorrelato. Déficits verbais e não verbais na comunicação social têm manifestações variadas dependendo da idade, do nível intelectual e da capacidade linguística do indivíduo, bem como outros fatores, como história de tratamento e apoio atual. Muitos indivíduos têm déficits de linguagem, as quais variam da ausência total da fala, passando por atrasos da linguagem, compreensão reduzida da fala, fala em eco e até linguagem explicitamente literal ou afetada. É a questão da linguagem literal. Mesmo quando habilidades formais, vocabulários, gramáticas são intactas, o uso da linguagem para a comunicação social recíproca está prejudicado no transtorno do espectro autista. Déficits na reciprocidade socioemocional. Por exemplo, capacidade de desenvolvimento com os outros em compartilhamento de ideias e sentimentos. Estão claramente evidentes em crianças pequenas com transtorno, que podem apresentar pequenas ou nenhuma capacidade de iniciar interações sociais ou de compartilhar emoções, além da imitação reduzida ou ausente de comportamento de outros. Havendo linguagem, costuma ser unilateral, sem reciprocidade, usada mais para solicitar ou rotular do que comentar, compartilhar sentimentos ou conversar. Nos adultos sem deficiência intelectual ou atraso de linguagem, os déficits na reciprocidade socioemocional podem aparecer mais em dificuldades de processamento e resposta a pistas sociais complexas. Por exemplo, quando e como entrar em uma conversa e o que não dizer. O que não dizer eu acho que é um grande problema para a maioria de nós, para mim também. Aparentemente eu falo muita coisa que não é muito legal de se dizer. Mas isso a gente vai aprendendo, né? Com as chamadas de atenção que a gente recebe. Eu vou receber bastante chamada de atenção por causa disso. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e que são extrovertidos e super comunicativos e super queridos, e daí eles vêm me chamando a atenção de coisas que eu falei que eu não devia ter falado, que coisas que magoam pessoas, que forma de falar, e minha forma de falar é uma coisa que cria muito atrito entre eu e o meu irmão até hoje. Adultos que desenvolveram estratégias compensatórias para alguns desafios sociais ainda enfrentam dificuldades em situações novas ou sem apoio, sofrendo com esforço e ansiedade para, de forma consciente, calcular o que é socialmente intuitivo para a maioria dos indivíduos. Essa parte aqui é importante porque é voltada para adulto e mostra um pouco de como é diferente de criança, né? Déficits em comportamento de comunicação não verbal, usados para interações sociais, são expressos por uso reduzido, ausente ou atípico de contato visual, relativo às normas culturais, gestos, expressões faciais, orientação corporal ou entonação da fala. Um aspecto precoce do transtorno do espectro autista é a atenção compartilhada prejudicada, conforme manifestado por falta de gestos de apontar, mostrar ou trazer objetos para compartilhar o interesse com outros, e a dificuldade para seguir os gestos de apontar ou olhar e indicar de outras pessoas. Os indivíduos podem aprender alguns poucos gestos funcionais, mas seu repertório é menor do que dos outros e costumam fracassar no uso de gestos expressivos com espontaneidade na comunicação. Entre adultos com linguagem fluente, a dificuldade para coordenar a comunicação não verbal com a fala pode passar a impressão de uma linguagem corporal estranha, rígida ou exagerada durante as interações. Ai, gente, isso aqui eu já fui chamada muito de rígida. E outra questão é, se eu estiver conversando com uma pessoa e tiver outra pessoa fazendo gesto pra mim, eu não consigo captar os dois. Ou é um ou é o outro. Uma vez eu tava conversando com uma moça e um amigo meu atrás tava assim. E eu não sei o que ele fazia, não lembro o que ele fazia. E daí ele fazia os gestos pra mim e eu falando com ela falando. Aí ele fez assim, ai,
Aí depois eu falei, que você que tava falando? Eu não entendi nada. Ele falou, eu vi que você não entendeu. Eu falei pra você não falar uma coisa e você foi e falou. E eu simplesmente não consigo. Tem pessoas falando com gesto de um lado, pessoas falando com linguagem de outro lado, eu não consigo processar esses dois. E gestos pra mim é realmente difícil de captar. E eu percebo também que eu não faço muito gestos, não. Eu fico mais mexendo nas minhas mãos, assim, do que conseguindo fazer gestos quando eu falo. Porque acho que meu cérebro não consegue processar muito bem as duas formas de linguagem mesmo. E a questão de terem me chamado de rígida algumas vezes, né? Já várias pessoas já me falaram que eu tenho uma forma rígida de ser. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, alguém me falava que eu não tinha muita expressão facial. Que parecia que quando ela conversava comigo, eu não tinha interesse, não dava bola e tal. E daí, depois eu comecei a prestar atenção em gestos faciais, assim, que dava pra demonstrar atenção, né? Então, tipo... E daí, depois de um tempo, começaram a me falar que eu era expressiva até demais. Essa questão de gesto é complicado, né? Tem gente que não sabe ler expressão facial, eu sei ler expressão facial, pelo menos eu acho que eu sei. Mas eu percebi que eu não sabia fazer. Então, por exemplo, quando alguém tava conversando comigo e eu ficava com cara de dó, tipo assim, eu ficava com uma cara que eu queria demonstrar que eu tava sentida por ele, que eu tava com dó, eu fazia assim. E eu achava que isso aqui era uma cara de dó. E daí, depois que eu descobri sobre o autismo, que pessoas com autismo têm dificuldade, eu fui ver as minhas caras no espelho. Falei, cara, eu acho que é por isso que eu já perdi tanto amigo, porque a minha expressão facial é uma... né? E depois que eu percebi que a cara que eu fazia assim, que eu queria fazer, era tipo assim, sei lá. Eu acho que eu não consigo fazer muito. Tipo, não sei. Eu já percebi que eu não sou boa com expressão facial. E o sorrir também. Nossa, sorrir, eu lembro que a minha mãe, quando eu era criança, ela falava: filha, você precisa sorrir mais, filha, você precisa sorrir. E várias pessoas falavam que eu era muito séria. E daí, quando eu tava, acho que na quarta série, eu tinha 10 anos. Uma professora minha falou que eu tinha um sorriso muito bonito. E daí, depois disso, eu comecei a tentar sorrir mais. E daí, acho que eu fui aprender mesmo a sorrir mais quando eu precisei ir para os Estados Unidos. Que daí eu precisei conhecer um monte de gente nova. E daí eu fiquei sabendo, né? Que as pessoas, quando você sorria, as pessoas gostavam mais de você. E daí eu comecei a sorrir mais. Agora eu sorrio bastante. Às vezes eu acho que até demais. Eu sorrio até quando eu não deveria estar sorrindo. Ai, o sol tá se pondo muito cedo. São 5 horas agora. Caraca, a luz aqui é péssima. Eu tô achando que vou ter que terminar esse vídeo amanhã. Gente, eu quero dar ênfase nessa parte que eu acho que é bem importante também, porque no grupo de autistas adultos, muitos são dispensados por essa questão. E aqui diz que o prejuízo pode ser relativamente sutil em áreas individuais. Por exemplo, alguém pode ter contato visual relativamente bom ao falar. Contato visual relativamente bom ao falar. Mais perceptível na integração insatisfatória entre contato visual, gestos, posturas corporal, prosódia e expressão facial para a comunicação social. E aqui eu já percebi, assim, de alguns outros autistas adultos que eu conheci, que realmente, assim, é diferente do que a maioria das pessoas mas não é algo absurdamente diferente. Então eu percebo, assim, que muita gente fala olhando para cima, olhando para baixo, meio que se balançando. Eu percebi que eu falo me balançando, assim, de pra frente e pra trás. Eu nem percebo, né? A gente geralmente não percebe muito das estereotipias que a gente faz. Mas, assim, ou fala, tipo, com gestos meio diferentes, assim, que não é o normal, mas, assim, não é nada realmente muito absurdo. Pode ter, pode, né? A gente já vê que tanto que é o que geralmente a maioria das pessoas acredita, né?
que é aquele autismo bem estereotipado, tipo, muito diferente, mas tem pessoas que não são assim tão diferentes, né? Dá pra perceber que é um pouco diferente, mas a gente acha meio peculiar, nada demais, assim. É bem mais comum, eu tô percebendo, assim, que o autismo é bem mais comum do que a gente realmente imagina, né? Agora, me percebendo outras pessoas que eu conheci também que receberam o diagnóstico. Às vezes a gente não percebe porque tem outras pessoas da família que fazem também, então a gente acha que é o jeito da família. Mas às vezes aquelas pessoas da família também estão dentro do espectro, né? Então, tem algumas coisas que são mais sutis, né? Por exemplo, eu percebi, quando eu falei realmente, nossa, eu sou autista, foi quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, porque eu não consigo ficar olhando pra câmera, eu fico me mexendo o tempo todo. Mas eu nunca tinha me percebido dessa forma. Eu comecei a me perceber editando os vídeos, né? E agora que eu comecei a perceber editando os vídeos, quando eu tô gravando, eu já percebo algumas coisas também. Mas ninguém na minha vida falou, você tem jeito de autista, você já pensou que você pode ser autista? Ninguém me falou isso. Mas não sei porquê, mas eu sempre me interessei por coisas de autistas, né? Acho que eu assisti um filme pela primeira vez quando era criança. Acho que no início da adolescência, não lembro muito bem, e eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. E toda vez que eu via filmes de autista, eu falava, poxa, eu sentia assim dentro de mim que eu acabava entendendo um pouco daquelas pessoas, porque eu ficava pensando, cara, se eu já sou tão sensível e pra mim já é demais, assim, às vezes eu sinto que eu capto coisas, né, tipo, o barulho me incomoda, muitas pessoas me incomodam, se eu já sou sensível com essas coisas, eu ficava pensando, nossa, imagina essas crianças desses filmes, né, tipo, como se eu já sentisse uma certa conexão, mesmo sem saber que eu tava no espectro, né, e eu consigo ver bastante diferença, né, entre eu e essas pessoas de nível 3. Eu tenho pessoas da minha família de nível 3 e eu vejo que tem muita diferença. E até alguns anos atrás eu também realmente acharia que eu não seria autista por causa dessas pessoas, né? Por ver essas pessoas e ver que, tipo assim, já são adultos e ainda não conseguem se virar, não conseguem se comunicar direito. E na verdade eu comecei a perceber o autismo em mim quando eu comecei a ler sobre a síndrome de Asperger. Tem muitos estudos sobre a síndrome de Asperger, tem muitos blogs, muitos artigos, né? E que muitas pessoas falam, não existe síndrome de Asperger, não existe mais como diagnóstico. Mas como pesquisas, ainda tem muitos na internet, tem muitas pesquisas sendo feitas. Tem o vídeo do Anselmo, do Luna Aba, eu acho, alguma coisa assim, que ele tem muitos vídeos sobre síndrome de Asperger e a diferença entre o autismo. E ele mostra até, tipo, eu não lembro se são ressonâncias magnéticas, algum tipo de imagem do cérebro que mostra as diferenças que foram feitas entre, né, autistas nível 3 e, na época, autistas que tinham síndrome de Asperger, que agora são autistas nível 1. A gente consegue ver a diferença, mas como foi diz aqui, né, são os mesmas dificuldades, só que em graus diferentes, em níveis diferentes, né, por isso que se chamam de espectro. Então, claro que cada um é diferente. Não existe um autista igual ao outro, assim como não existe uma pessoa igual a outra, né? Então a gente pode ter muitas características parecidas com uns e super diferentes de outras. A questão da comunicação não é porque um tem uma dificuldade tremenda e o outro que não tem tanta dificuldade não tem. São os mesmos critérios, mas os critérios eles são flexíveis até certo ponto, e essas questões do diagnóstico ele vai se apresentar diferente para cada um, né? Então, a pessoa que vai fazer o diagnóstico tem que ter essa flexibilidade e ver até que ponto, né? Como que é de um autista nível 1 a diferença para um nível 3, né? Então, tipo assim, é diagnosticado na infância. Gente, autismo nível 1 não foi diagnosticado nos anos 80, 90, porque isso tá se falando agora, tá se entendendo melhor agora, né? Déficits para desenvolver, manter e compreender as relações.
devem ser julgados em relação aos padrões relativos à idade, gênero e cultura. Pode haver interesse social ausente, reduzido ou atípico, manifestado por rejeição de outros, passividade ou abordagem inadequada que pareçam agressivas ou disruptivas. Essas dificuldades são particularmente evidentes em crianças pequenas e quem costuma exigir uma falta de jogo social e imaginação compartilhadas. Por exemplo, brincar de fingir de forma flexível e adequada à idade. E posteriormente, a insistência em brincar seguindo regras fixas. Indivíduos mais velhos podem relutar em entender qual é o comportamento considerado apropriado em uma situação e não em outra. Por exemplo, comportamento casual durante uma entrevista de emprego, ou as diversas formas do uso de linguagem para a comunicação. Por exemplo, ironia e mentirinhas. Regras fixas, brincadeiras de regras fixas. Eu percebo que eu tenho bastante isso. Tipo, em jogos de tabuleiros, eu gosto de seguir as regras. Em jogos de baralhos, eu também gosto de seguir as regras. E, por exemplo, na minha família, a gente joga bastante canastra. E na minha casa com o meu pai, a gente jogava com as regras que eu acredito que são as regras mais corretas. E a família da minha mãe em Guarapuava, eles flexibilizam essas regras. E eu vou falar que eu fico bem irritada quando tentam flexibilizar as regras. Algumas vezes eu entendo, por exemplo, se tá muito tarde. Então, tem que flexibilizar algumas regras para o jogo não se estender muito, porque pode durar horas, né, uma partida. Aí tudo bem, aí eu aceito. Agora, por exemplo, eles flexibilizam umas regras para deixar, tipo, mais divertido, mas para mim não fica mais divertido, para mim fica... Eu não sei. Minha mãe tá jogando mais com a família dela lá em Guarapuava agora, né? E daí quando eles vieram pra cá, eu percebi, assim, que eles mudaram umas regras e eu fiquei, assim, meio irritada. E daí eles tentaram flexibilizar mais e daí eu já não aceitei e eu dei uma de chata e é a vida, né? De autista que não tem muita flexibilidade para certas coisas. Pode existir aparente preferência por atividades solitárias ou por interações com pessoas muito mais jovens ou mais velhas. Com frequência, há desejo de estabelecer amizades sem uma ideia completa ou realista do que isso significa. Por exemplo, amizades unilaterais ou baseadas unicamente em interesses especiais compartilhados. Também é importante considerar o relacionamento com irmãos, colegas de trabalho, cuidadores, em termos de reciprocidade. Critério B. O transtorno do espectro autista também é definido por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse ou atividade, conforme especificado no critério B, que mostra uma gama de manifestação de acordo com a idade e a capacidade, intervenções e apoios atuais. Comportamentos estereotipados ou repetitivos incluem estereotipias motoras simples, por exemplo, abanar as mãos e estalar os dedos. O uso repetitivo de objetos, por exemplo, girar moedas, enfileirar objetos, e fala repetitiva, por exemplo, ecolalia, repetição atrasada ou imediata de palavras ouvidas. O uso de tu ao referir a si mesmo, o uso estereotipado de palavras, frases ou padrões de prosódia. A adesão excessiva a rotinas e padrões restritos de comportamento podem ser manifestados por resistência à mudança. Por exemplo, sofrimento relativo a mudanças aparentemente pequenas, como a embalagem de um alimento preferido, que mudou e a pessoa se incomoda. Insistência em aderir regras, rigidez de pensamento, ou por padrões ritualizados de comportamento verbal não verbal. Por exemplo, fazer perguntas repetitivas, percorrer um perímetro, interesses altamente limitados e fixos. No transtorno do espectro autista, tendem a ser anormais em intensidade ou foco. Por exemplo, criança pequena muito apegada a uma panela, ou criança preocupada com o aspirador de pó. Adulto que gasta horas escrevendo tabelas com horários. Aqui tem uma outra tradução que eu achei também, né? Ficou legal. Alguns encantamentos e rotinas. A tradução deveria ser fascínio, porque fascination tá escrito em inglês, né? Então seria tipo, alguns fascínios e rotinas podem ser relacionados aparente
hiper ou hiporreatividade aos estímulos sensoriais manifestadas por meio de respostas extremas aos sons ou texturas específicas. Cheirar ou tocar objetos de forma excessiva. Aqui, ó, de novo, encantamentos por luzes ou objetos giratórios, que para mim deveria ser fascínio por luzes ou objetos giratórios. Algumas vezes, aparente indiferença a dor, calor ou frio. Reações extremas ou rituais envolvendo gostos, cheiros, texturas, aparência de comidas ou excesso de restrições alimentares são comuns, podendo constituir a forma de apresentação do transtorno do espectro autista. Muitos adultos com transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual ou linguística, vamos dar ênfase aqui de novo, muitos adultos com transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual ou linguística aprendem a suprimir comportamentos repetitivos em público. Interesses especiais podem constituir fontes de prazer e motivação, propiciando vias de educação e emprego mais tarde na vida. Eu vi um documentário muito legal no YouTube sobre um apresentador de programa americano, onde ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, já adulto, e ele tinha hiperfixação em animais. E ele foi apresentador de um programa de TV de animais de muito sucesso nos Estados Unidos. Eu achei bem interessante ver a trajetória de vida dele. Como que ele conseguiu transformar, né, essa hiperfixação dele num programa de TV de sucesso. E outra coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que tem a ver com esse, que a gente tá falando do diagnóstico em adultos, né, que ele foi fazer entrevistas em alguns lugares. E ele foi numa clínica de aba e falou com o diretor dessa clínica. E eu vou falar assim que não foi muito legal, assim. Mas ele foi no Silicon Valley, nos Estados Unidos, o Vale do Silício, que a gente fala em português, né? E ele entrevistou um dono de uma empresa, não tenho certeza se foi um dono de uma empresa, já faz alguns dias que eu vi esse documentário e eu não tô lembrando muito bem. E ele falou que o Vale do Silício foi fundado e formado, e o sucesso que tem é por causa de pessoas que estão no espectro. E que ele fala que a importância de dar essas possibilidades para essas pessoas e de fornecer o ambiente ideal para eles. Então, por exemplo, ele fala assim que a maioria das salas são em conjuntos, mas quando uma pessoa com autismo pede uma sala individual, eles fornecem sala individual para pessoas com autismo e eles fazem tipo o possível para deixar essas pessoas confortáveis no ambiente de trabalho, porque ele falou que o sucesso que eles têm é por causa de pessoas no espectro. E eu achei assim, cara, eu achei muito legal. Eu recomendo para vocês. Eu vou deixar o link também na descrição para quem quiser assistir. Não sei se tem tradução, legenda, não sei se tem legenda em português. Imagino que deve dar para achar esse documentário com legenda em português. Mas eu vou deixar ele aqui na descrição. Não lembro nem o nome do apresentador, mas vai estar na descrição para quem quiser ver. Onde que eu estava aqui? Os critérios de diagnóstico podem ser satisfeitos quando padrões limitados e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades estiverem claramente presentes na infância ou em algum momento do passado, mesmo que os sintomas não estejam mais presentes. Eu acho que seria bem legal dar ênfase aqui, porque eu vi uma moça aqui no grupo essa semana, que ela falou que a psiquiatra falou que ela tinha realmente traços no passado, mas que agora ela não tem mais. Então ela não podia dar o laudo para ela, porque ela aparente não tem mais traços fortes autistas. E as coisas atuais dela de adulta não foram validadas. Então eu acho que é interessante deixar isso aqui, mostrar que tem isso, né? E, gente, eu vou falar, quando vocês forem no psiquiatra, já leva essas partes aqui, ó, impressas e grifadas para você mostrar na hora. E eu vou falar melhor ainda, melhor você não perder tempo em qualquer psiquiatra. Procura um psiquiatra que entenda de autismo adulto e autismo nível 1. Liga lá antes, pergunta. Eu acho assim, já não perde tempo indo em qualquer um, sabe? Vai em quem já está indicado ou em especialistas
Porque, gente, é tão estressante, né? Você ter que ir lá, você gasta um dinheiro que às vezes você não tá nem podendo gastar no momento. E pra ir uma pessoa que nem leu o DSM-5, que infelizmente tem muitos. Então, assim, eu acho que não vale a pena perder tempo indo em pessoas assim, sabe? Já vai em especialista. Geralmente os especialistas são um pouco mais caros, mas vale mais a pena. O critério D exige que características devam ocasionar prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. Então, assim, isso que eu não entendo, né? E eu acho que é por causa disso também que muitas pessoas falam que saem do espectro. Né? Curou o autismo da pessoa. Né? Tem muitas pessoas que falam que não é mais autista, tem muitos programas que dizem que curam o autismo, e eu acho que é por causa disso, né? Tipo assim, se a pessoa não está com prejuízo no momento presente, então ela não se enquadra como autista, mas assim, pra mim isso não faz sentido nenhum, porque assim, a pessoa tem todas essas questões que, por mais que ela esteja se esforçando para ser mais social, ela tá conseguindo ser mais social, ela tá com um emprego bom, então ela não tem esse prejuízo profissional. Ela tem dificuldade e passa por um trauma para ver se essas coisas não se tornam mais difícil. Cara, né? Passa por um burnout. Burnout tem lá como critério do burnout ter menos tolerância social, ter mais ressaca social. E assim, por mais que a pessoa já tenha uma família, por mais que a pessoa esteja profissionalmente bem, se ela passar por burnout, tudo isso vai ser prejudicado. E daí? Tipo assim, então ela tá em burnout, ela é autista de novo. Eu acho isso muito estranho. O critério E especifica que os déficits de comunicação social, ainda que algumas vezes acompanhados por deficiência intelectual, do transtorno do desenvolvimento intelectual, não estão alinhados com o nível de desenvolvimento individual e que os prejuízos excedem as dificuldades esperadas com base no nível de desenvolvimento. Tá, aqui tá um pouco diferente esse parágrafo no DSM-5-TR. Tem mais informações, então eu vou ler do DSM-5-TR. Né? Então, assim, essa primeira parte tem no DSM-5, que diz: os instrumentos padronizados de diagnóstico comportamental com boas prioridades psicométricas, incluindo entrevistas com cuidadores, questionários e medidas de observação clínica, estão disponíveis e podem melhorar a confiabilidade do diagnóstico ao longo do tempo e entre os médicos. Essa parte eles adicionaram. No entanto, os sintomas do transtorno do espectro do autismo. Gente, essa tradução aqui, ela não é a tradução oficial, tá? Ela foi traduzida do arquivo em inglês no Google Tradutor, tanto que tá escrito em cima da página, traduzido pelo Google Tradutor. Então, talvez não esteja a melhor tradução. Eu não tenho o arquivo DSM-5-TR oficial, tá? Então, eu peguei essa tradução aqui, só para deixar claro que no oficial pode ter algumas palavras diferentes. No entanto, os sintomas do transtorno do espectro autista ocorrem com dimensões sem scores de corte para ser constituído um transtorno. Assim, o diagnóstico permanece clínico, levando em consideração todas as informações disponíveis, e não é ditado apenas pela pontuação de um determinado questionário ou medida de observação. Então, características associadas que apoiam o diagnóstico. Isso também tem uma diferença do DSM-5-TR. Ele só dá uns exemplos a mais aqui. Então, eu vou começar a ler do DSM-5 e já mudo pro TR para mostrar para vocês o parágrafo que eles adicionaram. Muitos indivíduos com transtorno do espectro autista também apresentam comprometimento intelectual e ou de linguagem. Por exemplo, atraso na fala, compreensão de linguagem, além da produção. Mesmo aqueles com inteligência média ou alta apresentam um perfil irregular de capacidades. A discrepância entre habilidades funcionais adaptativas e intelectuais costuma ser grandes. Aí aqui eles adicionaram isso aqui no TR, que não tem no DSM-5. É comum que indivíduos com autismo tenham deficiências da teoria da mente, ou seja, tenham dificuldade em ver o mundo da perspectiva de outras pessoas, mas estes não estão necessariamente presentes em todos os casos. Eu acho que eu não tenho isso aqui não tenho certeza. Talvez em algum aspecto ou outro, mas eu acredito que não.
E eu acho que é isso aqui que também diferencia daqueles casos de autistas que eles dizem que não tem empatia, né? Quando eu vejo alguma coisa assim, geralmente eu já me coloco no lugar do outro, pensando em como eu me sentiria daquela forma e tal. Mas mesmo assim, em relação à empatia, eu percebo que às vezes, não que eu não tenha empatia, mas eu tenho dificuldade de demonstrar. E eu vejo vídeos de muitos outros autistas também falando disso, que eles têm bastante empatia, às vezes até mais que o normal. Na verdade, eu já vi até uma pesquisa onde fala que mostrava que o autista, ele acaba sofrendo mais olhando uma cena triste, assim, uma cena que perturba as pessoas. E por isso que ele desvia o olhar rápido. Antes acreditava-se que o autista desviava o olhar rápido porque ele não se importava com aquilo, mas na verdade, nessa pesquisa eles mostraram que na verdade aquilo incomoda o autista de uma forma tão profunda que ele não consegue ficar olhando. Então, eu acho que tem muitos estudos novos saindo que estão mudando essa perspectiva, né? Mas uma coisa que muitos autistas realmente relatam é a dificuldade de demonstrar a empatia, de demonstrar a emoção, né? Isso é uma coisa que é bem real em muitos casos. Os déficits das funções executivas também são comuns, mas não específicos, assim como as dificuldades com a coerência central. Ou seja, ser capaz de entender o contexto ou ver o quadro geral, e, portanto, tende a focar demais nos detalhes. Aí aqui ele já volta. Isso aqui já tem no DSM-5. Os déficits motores estão frequentemente presentes, incluindo marcha estranha, falta de jeito ou outros sinais motores anormais. Por exemplo, andar na ponta dos pés. Pode ocorrer autolesão, por exemplo, bater a cabeça, morder o pulso, e comportamentos disruptivos desafiadores são mais comuns em crianças e adolescentes com transtorno espectro autista do que em outros transtornos, incluindo o transtorno de desenvolvimento intelectual. Alguns indivíduos desenvolvem um comportamento motor semelhante ao catatônico, desacelerando e congelando no meio da ação, mas geralmente não são da magnitude de um episódio catatônico. No entanto, é possível que os indivíduos com transtorno do espectro autista experimentem uma deterioração acentuada nos sintomas motores e exibam um episódio catatônico completo com sintomas como mutismo, posturas, caretas e flexibilidade serosa. O período de risco para a catatonia comórbida parece ser maior na adolescência. Aqui eles falam da prevalência. E na prevalência tem diferença também do DSM-5 e do DSM-5-TR, então eu vou ler do DSM-5-TR que está mais completa e mais atual também. As frequências para o transtorno do espectro do autismo nos Estados Unidos foram relatadas como sendo entre 1 e 2% da população, com estimativas semelhantes em crianças e adultos. No entanto, a prevalência parece ser menor entre crianças afro-americanas e latino-americanas em comparação a crianças brancas, mesmo depois que o efeito dos recursos socioeconômicos é levado em consideração. A prevalência relatada do transtorno espectro autista pode ser afetada por diagnósticos errados, diagnósticos tardios e subdiagnósticos de indivíduos de algumas origens etnorraciais. A prevalência em países fora dos Estados Unidos aproxima-se de 1% da população. A prevalência global média é de 0,62%, sem variação substancial com base na região geográfica ou étnica e entre amostras de crianças e adultos. Globalmente, a proporção homem e mulher em amostras epidemiológicas bem determinadas parece ser de 3:1, com preocupações sobre o não reconhecimento do transtorno do espectro autista em mulheres e meninas, né, que eu falei no vídeo passado das mulheres lá, e eu não sei de quando que é esse estudo de 3:1, mas tem alguns estudos que levando em consideração o mascaramento e a diferença do autismo em mulheres e meninas, eles acreditam que seja de 4:3 ou 1:1, né? São dois estudos diferentes, um da Austrália e o outro da Universidade de Minnesota, que fala isso. E o mascaramento é uma coisa que realmente não é muito levado em consideração na hora do diagnóstico, né? A gente vê muitos profissionais falando se olha no olho e você tá falando bem, você não pode ser autista. Imagina em relação a outras coisas, né? Então, realmente, com certeza, esse número
é bem maior, né? No Brasil não tem estatística. Eu vi que parece que foi aprovado para começar a ter no IBGE. Vamos ver, né? Acho que vai ser interessante ver. Desenvolvimento em curso de idade, a gente aqui fala muita coisa de criança. Eu não vou ler, vai estar aí para vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longe. Eu quero realmente focar em adultos, né? Tem muitos vídeos já falando de criança, vamos focar nos adultos. Aí aqui atrás, aqui embaixo, ele ainda nesse mesmo tópico, aqui ele fala assim, uma coisa que eu achei interessante. Aqui também tem diferença, aqui também tem uma diferença do DSM-5 para o DSM-5-TR. Então eu já vou ler do DSM-5-TR, que está mais claro. A única questão que eu fico preocupada é com a tradução. Eu vou ler um parágrafo aqui. O transtorno do espectro autista não é um transtorno degenerativo, sendo comum que a aprendizagem e compensação continue ao longo da vida. Os sintomas são frequentemente mais acentuados na primeira infância e nos primeiros anos de vida escolar, com ganhos de desenvolvimento sendo frequentes no final da infância, pelo menos em certas áreas. Por exemplo, aumento do interesse por interações sociais. Uma pequena proporção de indivíduos apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto a maioria dos outros melhora. E daí aqui muda, né? Essa parte aqui essa parte que eu li agora era igual e aqui muda. Embora já tenha ocorrido que apenas uma minoria dos indivíduos com transtorno do espectro autista viveu e trabalhou de forma independente na vida adulta, como o diagnóstico do espectro autista, o transtorno é feito com mais frequência naqueles que têm linguagem e habilidades intelectuais superiores, mais indivíduos. Aqui eu acho que ele deve ter falado está sendo feito com mais frequência, né? Mais indivíduos são capazes de encontrar um nicho que corresponda aos seus interesses e habilidades especiais e, portanto, são empregados de forma produtiva. O acesso a serviços de reabilitação vocacional melhora significativamente os resultados de emprego competitivo para jovens de idade de transição com o transtorno do espectro autista. Em geral, indivíduos com níveis mais baixos de comprometimento podem ser mais capazes de funcionar de forma independente. No entanto, mesmo esses indivíduos podem permanecer socialmente ingênuos e vulneráveis, tendo dificuldades para organizar demandas práticas sem ajuda, e são propensos à ansiedade e depressão. Muitos adultos relatam usar estratégias de compensação e mecanismos de enfrentamento para mascarar suas dificuldades em público, mas sofrem com o estresse e o esforço de manter uma fachada socialmente aceitável. Relativamente pouco se sabe sobre a velhice no transtorno do espectro do autismo, mas taxas mais altas de condições médicas concomitantes foram documentadas na literatura. Alguns indivíduos chegam para o primeiro diagnóstico na vida adulta, talvez motivados pelo diagnóstico de autismo em alguma criança da família ou por rupturas no relacionamento do trabalho ou em casa. A obtenção da história detalhada do desenvolvimento nesses casos pode ser mais difícil e é importante considerar as dificuldades autorrelatadas. Onde a observação clínica sugere que os critérios são atendidos atualmente, o transtorno do espectro autista pode ser diagnosticado, particularmente se for apoiado por uma história de habilidades sociais e de comunicação deficientes na infância. Um relato convincente pelos pais ou outro parente de que o indivíduo teve amizades recíprocas comuns e sustentadas e boas habilidades de comunicação não verbal durante a infância diminuiria significativamente a probabilidade de um diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. No entanto, informações de desenvolvimento ambíguas ou ausente, por si só, não são suficientes para descartar um diagnóstico do transtorno do espectro autista. As manifestações dos prejuízos sociais de comunicação e os comportamentos restritos e repetitivos que definem o transtorno do espectro autista são claros no período de desenvolvimento. Na velhice, a intervenção ou compensação, bem como apoios atuais, podem mascarar essas dificuldades em pelo menos alguns contextos. Em geral, os sintomas permanecem suficientes para causar prejuízo atual no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. Aqui tem outras questões de fatores de riscos, relativa à cultura, ao gênero. Eu não vou ler essas partes, porque aqui fala muito de coisas que eu acho que não vem a caso, vai ficar muito longo. Se alguém quiser ler isso, vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa que foi adicionada no
DSM-5-TR, que eu achei muito importante, que não tem no DSM-5, é associação com pensamentos ou comportamentos suicidas. Indivíduos com transtorno do espectro autista correm maior risco de morte por suicídio em comparação com aqueles sem o transtorno do espectro autista. Crianças com transtorno do espectro autista que apresentam comunicação social prejudicada apresentam maior risco de automutilação com intenção suicida, pensamentos suicidas e planos de suicídios aos 16 anos, em comparado com aquelas sem comunicação social prejudicada. Adolescentes e adultos jovens com transtorno do espectro autista têm risco aumentado de tentativas de suicídio em comparação com indivíduos controles pareados por idade e sexo, mesmo após ajustes para fatores demográficos e comorbidades psiquiátricas. Então, que consequências funcionais do transtorno do espectro autista. Aqui, nessa parte de cima já foi falado, acho que não vou ficar repetindo. Aqui embaixo fala: as habilidades adaptativas geralmente estão abaixo do que medido. Dificuldades extremas no planejamento, organização e enfrentamento de mudança impactam negativamente o desempenho acadêmico, mesmo para alunos com inteligência acima da média. Durante a idade adulta, esses indivíduos podem ter dificuldade em estabelecer independência devido à rigidez contínua, à dificuldade... Nossa, tem alguma coisa errada aqui. E as dificuldades a novidades. Eu acho que é isso que quer dizer, tá cortado aqui, mas no inglês diz novelty. E a dificuldade de lidar com novidades. Muitos indivíduos com transtorno do espectro autista, mesmo sem desenvolvimento intelectual, têm mau funcionamento psicossocial, conforme indexado por medidas como vida independente e emprego remunerado. As consequências funcionais na velhice são desconhecidas, mas isolamento social e problemas de comunicação, por exemplo, tendências de não buscar ajuda, pode trazer maiores consequências para a saúde na velhice. Aí aqui ele fala também transtorno de desenvolvimento intelectual concomitante, epilepsia, transtornos mentais e condições médicas crônicas pode estar associado a um risco maior de mortalidade prematura para indivíduos no transtorno do espectro autista. Mortes por lesões e envenenamentos são maiores do que na população em geral, assim como mortes por suicídio. Afogamento é a principal causa de morte em crianças com transtorno do espectro autista. E daí aqui ele traz também diferencial de diagnóstico, e daí fala de síndrome de Rett, mutismo seletismo, transtorno de linguagem, deficiência intelectual, TDAH, esquizofrenia, transtorno do movimento estereotipado. O que eles trazem a mais do TR é a questão dos sintomas associados ao transtorno de ansiedade, que fala a sobreposição dos sintomas de ansiedade com os sintomas centrais do transtorno do espectro autista pode tornar desafiadora a classificação dos sintomas de ansiedade no transtorno do espectro autista. Por exemplo, retraimento social e comportamentos repetitivos são características centrais do transtorno do espectro autista, mas também pode ser expressão de ansiedade. O transtorno de ansiedade mais comum dentro do espectro são fobias específicas, até 30% dos casos, e ansiedade social e agorafobia, até 17% dos casos. Eu tenho fobia específica e tenho ansiedade social. E aqui fala também do transtorno obsessivo compulsivo. O comportamento repetitivo é uma característica definidora tanto do transtorno obsessivo compulsivo quanto do transtorno do espectro autista. Em ambas as condições, os comportamentos repetitivos são considerados inadequados ou estranhos. No transtorno obsessivo-compulsivo, os pensamentos intrusos geralmente são relacionados à contaminação, organização, ou temas sexuais ou religiosos. As compulsões são realizadas em respostas a esses pensamentos intrusivos na tentativa de aliviar a ansiedade. No transtorno do espectro do autismo, os comportamentos repetitivos classicamente incluem comportamentos motores mais estereotipados, como bater as mãos e agitar os dedos, ou comportamentos mais complexos como insistência em rotinas ou alinhar objetos. Ao contrário do transtorno obsessivo-compulsivo, os comportamentos repetitivos do transtorno do espectro autista podem ser percebidos como prazerosos e reforçadores. Esse também não tinha no DSM-5, isso foi adicionado agora no DSM-5-TR. E tem distúrbios de personalidades aqui também adicionado. Aqui fala sobre as comorbidades.
Eu não vou ler tudo, mas aqui diz, ó, comorbidades psiquiátricas também ocorrem no transtorno do espectro autista. Cerca de 70% dos indivíduos com transtorno do espectro do autismo podem ter transtorno mental comórbido e 40% pode ter 2 ou mais transtornos mentais comórbidos. Transtornos de ansiedade, depressão e TDAH são particularmente comuns. O transtorno de ingestão alimentar evitativa e restritiva é uma característica de apresentação bastante frequente no transtorno do espectro autismo, e as preferências alimentares extremas e estreitas podem persistir. E tem mais coisas ainda. E termina aqui. Mas tem mais uma coisa que eu quero ler aqui, que eu separei sobre ansiedade social, que fala da comorbidade da ansiedade social com transtorno do espectro autista. A ansiedade social e déficit de comunicação social são características do transtorno do espectro autista. Os indivíduos com transtorno de ansiedade social geralmente têm relações sociais adequadas à idade e capacidade de comunicação, embora possam parecer ter prejuízos nessas áreas quando inicialmente interagem com pessoas ou adultos estranhos, né? Então, você vê aqui eles comentam, né, que a ansiedade social é uma característica do transtorno do espectro autista e que não foi comentado lá no diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? E eu acho que é isso, gente. Desculpa pelo vídeo longo, falei bastante, né? E eu vou estar lançando logo depois desse, não sei que dia, mas não vai demorar muito, um outro vídeo que traz outros exemplos do diagnóstico. Inicialmente eu pensei em fazer um vídeo só, mas ia ficar muito longo. Então eu separei. São exemplos de uma especialista PhD dos Estados Unidos. Parece que ela é professora de medicina na Universidade da Carolina do Sul, mas eu encontrei o arquivo na Universidade de Washington. É um material para ajudar a profissionais da área a fazer o diagnóstico. Então eu vou ler ele para vocês e trazer os exemplos que eles trouxeram. Não vai ser muito longo que nem esse. Mas eu achei bem interessante de saber mais exemplos e também eu acho que eles dão exemplos de uma forma mais simplificadas. Então se inscreva para você ficar sabendo quando eu lançar esse outro vídeo. Eu agradeço por vocês ficarem até aqui. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Compartilha com aquelas pessoas que você acha que talvez seja interessante eles saberem. Comenta aqui embaixo se você já sabia de todas essas características, como que está sendo essa investigação para você. E se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir. E lembre-se de se inscrever no canal. Me ajuda muito e ajuda também outras pessoas que também estão procurando sobre esse assunto a encontrar o canal, encontrar os vídeos. Então, isso é bem importante, principalmente para você ajudar a colega autista aqui. E até mais. Tchau. Que são déficits. Aqui ele diz que é frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento. Retrospectivas. Do comprometimento intelectual da infância. Meu Deus. Que dor, esse cachorro peitou. Tá muito fedido. Deixa eu... Tô com o nariz todo vermelho, deixa eu passar na bochecha também, pra ficar menos feio, menos o Rudolph.